Primeira vez que eu descobri que estabilidade não existia, eu estava olhando para um contra-cheque gordo, sentada em uma cadeira em um serviço público. Ali, eu me dei conta que estabilidade não existia. Essa frase não é minha, tá? Essa frase é do Flávio Augusto. Vocês conhecem ele? Bilionário, brasileiro. E eu escutei ele falando isso em algum podcast da vida. E eu fiquei pensando, como assim estabilidade não existe? Esse homem está doido. Eu estou aqui, no meu serviço público, que eu tanto sonhei com esse contra-cheque. Então, isso é estabilidade. Só que aquela frase nunca mais saiu da minha mente. E eu comecei a me questionar de onde vinha aquilo, por que ele estava falando aquilo. E esse questionamento me fez entender que não existe estabilidade, nem na minha vida e nem na sua. E quando eu entendi que não existia estabilidade, nem na minha, nem na sua, eu já tinha passado no concurso público. Toda a minha vida, o meu pai, um homem digno, trabalhador, servidor público federal, me falou que o bom mesmo da vida era você ter o seu emprego e você crescer naquele emprego. E, entendendo isso, eu fiz o caminho que me foi apresentado. Meu pai, servidor público, meu irmão, servidor público. Só que eu entendi que aquele era o caminho dele e não o meu. E quando eu entendi isso, eu comecei a me questionar. Eu me perguntei, como que eu quero estar daqui a 5 anos? Como que eu quero estar daqui a 10 anos? Vocês já pararam para se perguntar? Olha para a tua amiga do lado, para o teu amigo do lado e pergunta, o que você quer fazer daqui a 5 anos? Como você quer estar daqui a 5 anos? E quando a resposta veio na minha mente, eu percebi que eu estava em uma prisão de muro invisível. Aquela prisão, ela parecia para mim como a garota que teve seus sonhos perdidos. Onde estava aquela criança que gostava de falar em público, de dançar? Onde estava aquela mulher, aquela menina, né, na realidade ainda, que queria ser pediatra um dia, no outro dia diplomata, no outro dia ela queria viajar ao mundo. Ela não existia mais dentro de mim, mas eu tinha um contra-cheque gordo, então estava tudo bem. E quando eu me vi naquela prisão de muros invisíveis, aquilo doeu muito, porque eu sabia o que eu não queria mais, que era ficar naquele lugar que me foi apresentado. Eu não sei se vocês têm esse sentimento, mas o Brasil, o Nordeste, e eu tenho certeza que aqui no Piauí só tem sucesso quem passou no concurso. E aquilo, para mim, era o troféu. Passei em um concurso, agora eu tenho 100% que meus problemas todos estão resolvidos. E aí comprei apartamento, casei, viajei, conheci a Disney, conheci a Argentina, conheci tudo. Todos os sonhos que eu tinha no meu caderninho eu conheci naquela época. Só que depois que passou aqueles sonhos, e aí? E agora? O que eu quero ser? Mas antes de continuar essa história, eu preciso dizer para vocês quem eu sou. Eu não sou um currículo, eu não sou a Jaciara, formada em Ciências Contábeis pela Federal. Eu sou esposa do Leonardo, mãe do Laio, mãe do Theo. Sou empresária, tenho um grupo de empresas hoje com 40 colaboradores. Sou palestrante. Mas o que foi que eu fiz, de fato, para sair daquele lugar de prisão de muros invisíveis para construir o que eu construí? Primeira coisa, eu entendi que eu não cabia em uma caixinha. A caixinha que tinham me apresentado não era minha. Era do meu pai, que me amava. Era da minha escola, era da minha faculdade. Nunca me foi apresentado que eu poderia ter ao menos um escritório de contabilidade. Imagina ter uma empresa. Então, eu comecei a perceber que as verdades das outras pessoas, e aqui não tem nada a ver sobre ser concursado ou não, tem a ver com o que eu quero da minha vida.
Então, eu descobri que eu não sabia o que eu queria da minha vida. Eu só sabia que eu era grande demais para aquele contra-cheque. E quando eu entendi que eu era grande demais para aquele contra-cheque, eu comecei a me questionar. O que eu vou fazer agora? Para onde eu vou? Eu não sei se algum de vocês que está sentado nessa plateia, concursado ou não, está em algum trabalho hoje que não é o que ama. Eu não sei se vocês já tiveram o sentimento do que é o fantástico tocar a música no domingo à noite. E na segunda-feira, você saber que vai levantar e vai fazer algo que você não gosta. Eu comecei a entender que eu estava feliz. Sexta-feira, 14h, até domingo, meio-dia. Porque depois de domingo, meio-dia, já estava chegando a hora do Fantástico. Que loucura é essa? Você ser feliz durante 5 dias da tua semana. Aquilo começou a correr por dentro. E lembra que eu sou casada? Aquele rapaz, ele acordava de manhã e cantava no chuveiro. E eu disse, por que ele canta no chuveiro para ir trabalhar? Deve ser porque ele é empresário. Isso ficou na minha cabeça. Não tinha nada a ver com ser empresário. O que tinha a ver? Que ele estava fazendo o que ele gostava. E eu acordava zangada, porque eu tinha que bater ponto. O meu problema, gente, era acordar com o despertador para bater ponto e o domingo de tarde do Fantástico. E eu comecei a me questionar o que eu tenho que fazer para sair desse lugar. Eu já sabia que não era o meu pai que ia me tirar dali, minha mãe, muito menos o meu esposo. Eu tinha que tomar decisões. E eu comecei a tomar decisões. E a primeira delas foi entender que eu precisava aprender novamente. E foi um TED como esse que eu escutei e eu conheci a frase de Alvin Toffler. O analfabeto do século XXI não é aquele que não é capaz de ler e escrever. O analfabeto do século XXI é aquele que não é capaz de aprender, desaprender e reaprender. Aquela frase, ela traçou o caminho da minha vida. Eu disse, se eu conseguir passar no tão sonhado concurso público, por que não eu começar o novo de agora? E aí, eu comecei a estudar um novo dialeto. Já não era mais direito constitucional, direito administrativo, contabilidade, nada disso. Agora, eu precisava aprender sobre marketing, sobre brand, negócios, pessoas. Um novo mundo abriu na minha mente. E se abre-se um novo mundo, abre novas oportunidades. Então, eu comecei a alimentar aquilo. De manhã, eu ia para o meu trabalho. À tarde, eu estudava. E eu estudava o máximo que eu pudesse. E quando eu comecei a dar esse pontapé inicial para dessa transição de carreira, que eu nem sabia para onde me levar, eu só sabia que eu precisava desaprender e reaprender, eu engravidei do meu primeiro filho, Laio Gael. Laio Gael veio como um atestado. Esse menino vai te dar coragem e ousadia para você fazer acontecer. E foi isso que ele fez. Laio Gael me deu a oportunidade de ter a minha licença maternidade. O que eu pensei? Eu vou fazer valer essa licença. Eu vou estudar. E quanto mais eu ia para dentro de sala de aula, de curso, de livro, de TED Talks como esse, mais eu aprendia. E eu entendi ali que produtividade não era bater meu ponto, produtividade não era estudar para concurso público, produtividade para mim era acordar 5 horas da manhã para amamentar e ali eu assisti mais uma live. Então, o Laio Gael abriu o mundo para a mãe dele entender que ela era corajosa e ousada. E quando eu entendi que o mundo de oportunidades se abria, do mesmo jeito que você começa a se movimentar, você começa a ser vista, as pessoas começam a te dar oportunidades, ou querer pelo menos saber o que você está fazendo. Ali eu comecei a desenhar um negócio que hoje me fez estar aqui no palco do TED Talk. E quando eu estava mais ou menos ali com 11 meses do Laio bebê, me veio uma segunda gravidez. Quem é mulher vai entender uma transição de carreira, um bebê de 11 meses e uma segunda gravidez.
E naquele momento que veio aquela segunda gravidez, eu questionei a Deus e disse assim: mas Deus, você sabe tanto do meu coração. Esse não é o momento para me engravidar. E o que acontece? Eu perco o bebê. E quando uma mãe perde um bebê, ela se culpa. Ela se culpa até mesmo pelo salto que ela achou que vestiu naquele momento, que não era para vestir. E quando eu perdi aquele bebê, eu passei a ser a mulher menos merecedora desse mundo. Só que Deus sabe de todas as coisas. 15, 20 dias depois, o que acontece com a Jaciara? Ela engravida. E quando eu engravido do meu segundo filho, Theo, eu entendi que está tudo bem, está na hora, você vai continuar seu propósito, continuar a procurar o seu propósito, e agora vai ser mãe de 2. Então, aquele terceiro bebê, ele foi muito bem visto e foi muito bem aceito, porque ele veio como um bálsamo para as minhas emoções. E continuei no meu processo. No meu processo de o quê? Aprender, desaprender e reaprender. Theo nasce. Theo nasce de 29 semanas. Um bebê que passou 2 meses na UTI. 1 mês, 30 dias do Theo foi entubado. Theo pesava 1,1 kg. Então, no auge daquela transição de carreira, daquele busca por aquele propósito, Theo está na UTI. E eu começo a ir para a UTI para ver meu filho 1 vez por dia, entre bips e fios. E foi aquele momento, o único momento que eu me questionei. Será mesmo que eu tenho que buscar algo que está me faltando? Eu tenho que me contentar e eu tenho que focar no meu filho, porque ele vai precisar de mim. Ali eu me achei uma mulher arrogante, uma mulher que estava pensando só em si. Como que eu tinha um filho pequeno na UTI, outro pequeno em casa, e eu estava pensando em uma carreira, eu estava pensando em ser feliz em algo que me fez, que eu queria fazer. E foi aí que meu esposo chegou para mim e disse: nosso filho vai ficar bem, e quando passar tudo isso, você vai contar essa história. E foi ele que fez com que eu não desistisse de fazer o que eu faço hoje. Uma salva de palmas para ele. E 60 dias depois, Theo sai da UTI, e quem é médico aqui na plateia vai me entender que uma criança com 60 dias na UTI ser 100% saudável é um milagre divino. Então, Theo saiu da UTI 100% saudável. E quando ele sai da UTI, eu recebo de presente dos céus um projeto. E esse projeto era para falar para mulheres empresárias, mulheres que queriam tirar projetos do papel e que, por algum momento da vida delas, elas tiveram desafios. Seja relacionamento abusivo, seja falta de autoconhecimento, seja filho pequeno, a maternidade, casamento, não importa. Nós, mulheres, carregamos bagagens diferentes de homens. E eu entendi que aquelas mulheres precisavam escutar essa história. E foi aí que surgiu a minha metodologia. A minha metodologia AGE: ação, gestão e escala. Quando eu entendi como eu tinha que fazer para continuar crescendo os meus negócios, tirando todos esses negócios do papel, sem aquela culpa, sem aquela autossabotagem, sem aquela crença de merecimento de ser mãe, de ter filho na UTI, eu comecei a, literalmente, acelerar esse tal desse propósito. Propósito é uma palavra que está muito em voga na internet. A gente nunca sabe se é algo bom ou ruim. Uns dizem que é bom, uns dizem que existe, outros dizem que não existe. Não importa, importa o que você acredita. O propósito, quando o teu propósito profissional, que faz você botar dinheiro no bolso, é o mesmo que te faz ajudar pessoas, bingo, você acertou. Ali você pode acelerar. E quando eu entendi isso, eu peguei o meu propósito e disse: é agora, eu vou acelerar. Então, eu entendi que, para eu acelerar esse negócio, eu precisava colocar em prática as 3 chaves: ação, gestão e escala. Fala comigo. Ação, gestão e escala.
que é essa ação, Jace? Mudança de mentalidade. Eu comecei a questionar padrões, eu comecei a questionar verdades, eu comecei a mudar mentalidade. Existem 2 tipos de mentalidade, a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. O que é mentalidade fixa? Você acreditar que tudo que você aprendeu na sua vida é para sempre, que você não pode aprender novas coisas. Mentira! O nosso cérebro, ele é um cérebro moldável, a gente pode fazer sinapses neurais se a gente aprende, se a gente repete. Então, eu comecei a aprender novas coisas. Eu comecei a ver o mundo de uma forma diferente, um mundo cheio de oportunidades. Quando você entende isso, você sabe que você tem um caminho que você pode construir o seu próprio caminho. Segundo, gestão. Gestão de tempo, de produtividade, de emoção, gestão de pessoas, gestão de processos, de marketing, de finanças. Você entender de gestão, você ganhou o jogo. Se você entende que planejar, organizar, colocar as pessoas certas, usar os recursos certos, você sabe, você entendeu tudo. Você entendeu tudo, não basta você ser melhor médica, ser melhor fisioterapeuta, ser melhor fonoaudióloga. Não basta você ser melhor no que você faz, se você não sabe usar as habilidades ao seu favor. Então, você precisa de gestão. Fala para a pessoa que está do teu lado, gestão. E, por fim, escala. Escala, vendas. Eu aprendi a vender. Eu vim do serviço público, eu não sabia vender, eu só sabia receber o meu contra-cheque no final do mês. Quando eu aprendi a vender, quando eu aprendi a ter novos clientes, mais clientes, vender para aqueles mesmos clientes, vender mais caro para novos clientes e para os mesmos clientes, eu disse, pronto, é isso. Eu nunca mais vou ficar sem dinheiro. Ação, gestão e escala. Eu entendi que estabilidade não existia, mas protagonismo, sim, isso existia. Eu entendi que ser uma mulher que age era o que ia me fazer a dar o próximo passo. É o que ia me fazer nunca mais parar naquilo que eu escolhi para ser. Uma empresária, palestrante e mentora de mulheres. E quando você entende isso, você começa a ter brilho de vida. Você começa a sonhar de novo. Você começa a ter novos sonhos, aqueles sonhos que estavam engavetados. O meu convite é que vocês desengavetem sonhos. Eu não sei qual é a tua crença, eu não sei qual é a tua fé, mas na Bíblia cristã, em Romanos 12:2, diz o seguinte: não se amolde aos padrões desse mundo, mas mudem a mente de vocês para que vocês acessem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O meu convite hoje é para que todos vocês entendam que estabilidade não existe, mas o protagonismo da sua vida só você pode ter. Obrigada.